Bom dia, quarta-feira, dia 3 de maio, título da lição, O Messias Morto. Ao explicar as 2.300 tardes e manhãs para Daniel, o anjo Gabriel disse que no período das 70 semanas, seria o tempo destinado ao povo de Israel para assumirem o seu papel como povo escolhido. Nesse período de 70 semanas, Jesus seria batizado, exerceria seu ministério público e finalmente seria morto. Na verdade, esse período seria a última oportunidade para Israel como nação escolhida para cumprirem ali a missão dada por Deus. Infelizmente, o relato bíblico diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, João 1, verso 11. Falharam novamente e definitivamente. A parábola dos trabalhadores maus, em Mateus 21, 41, registra a seguinte fala de Cristo: a vinha foi arrendada a outros trabalhadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E passou então a oportunidade de Israel como nação. Gabriel, ele explicou para Daniel que o ponto de partida da contagem das 70 semanas deveria ser um evento muito importante, tanto para Daniel como para o povo judeu, que aguardavam ansiosamente a restauração de Israel. E que evento seria esse? 9:25 de Daniel diz: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse seria o ponto, um decreto que autorizasse a reconstrução de Jerusalém. O livro de Esdras apresenta 3 decretos nesse sentido. O primeiro deles, através de Ciro, quando o próprio Daniel apresenta a Ciro as profecias registradas lá no livro de Isaías, que diziam o nome de Ciro como sendo ele o restaurador, o libertador de Israel. Então, Esdras capítulo 1 tem o decreto de Ciro. No livro de Esdras, no capítulo 6, o decreto de Dario I, também confirmando que a reconstrução, a ordem dada por Ciro, que havia sido interrompida, que a obra continuasse. Então, Esdras capítulo 6 registra esse decreto de Ciro. E Esdras capítulo 7, o decreto de Artaxerxes. Esse de Artaxerxes, que foi aprovado no ano 457 a.C., esse autorizou Esdras a nomear legisladores para aplicarem a lei de Moisés, inclusive com aplicação de pena em caso de descumprimento. O próprio Esdras registrou no capítulo 9, no verso 9, em relação a esse decreto de Artaxerxes, o seguinte texto: para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esse decreto concedeu certa autonomia política e religiosa, então, aos judeus. Por essa razão, nós contamos o início simultâneo da contagem dos 2.300 anos e dos 490 anos, ou seja, 70 semanas, nós contamos a partir desse ano 457. E a rigor, quando se fala de decretos, que são 3 que estão no livro de Esdras, Esdras também registrou no capítulo 6, no verso 14, o seguinte texto: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, os 2 profetas que Deus levantou para animar o povo na reconstrução do templo. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele engloba os 3, como sendo que o de Artaxerxes deu toda essa liberdade e essa autonomia para os judeus. Então, por isso, 457 a.C. é o ponto de contagem do início dessa profecia. Visto isso, então vamos agora para a questão de número 6. Que grandes verdades são reveladas em Romanos capítulo 6, dos versos 6 a 9, e Daniel 9, 26. Sugiro que você faça a leitura em casa por causa do nosso tempo, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas, em linhas gerais, Daniel 9, 26 e Romanos capítulo 6, no verso 9, esses textos dizem que o Messias seria sacrificado, seria imolado, exatamente no tempo indicado da profecia, uma questão que poderemos ver num vídeo mais à frente. E que Cristo morreria, como de fato aconteceu, por nós a morte expiatória em benefício de todos aqueles que crerem nele e entregarem suas vidas nas mãos do Senhor. O Messias seria imolado, crucificado, e a morte de Cristo seria em nosso benefício, como nós
já comentamos aqui. Romanos 5, no verso 8, diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos conscientize desse grande benefício que recebemos dos céus, de termos Jesus morrendo em nosso lugar e termos todos esses eventos profetizados lá no passado e que matematicamente se cumpriu segundo a história geral. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz, se Deus permitir, amanhã nos encontraremos.